Olá, meninos, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de redação comigo. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o tema Impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens brasileiros, que foi o tema da nossa última avaliação de bloco. Nós vamos estar aí analisando o tema e vamos fazer em seguida a análise de uma das redações produzidas por vocês, tá? Inicialmente, dizer para vocês que esse tema é sim um tema quente, né? Possivelmente aí, talvez tenha a possibilidade de ser tratado no Enem, mas não só no Enem, também em outros vestibulares, porque nós estamos diante aí da evolução, né? Nós percebemos o quanto essa questão dos influenciadores tem aumentado. E esse ano, digamos assim, né, com o Big Brother, chamando muita atenção para essa questão, para esse debate dos influencers, porque nós tínhamos ali pessoas que já trabalhavam com esse tipo de atividade, né? E ali ganharam um público, aumentou, né? O seu público aumentou ainda mais, e porque a partir dali as pessoas acabaram se reconhecendo nos seus comportamentos, nas suas atitudes, e passaram a admirá-los e a segui-los. Então, assim, é sim um possível tema para o Enem, né? E mesmo que não, digamos assim, não só para o Enem, mas também para outros vestibulares, e nós vamos discutir ele baseado em uma das nossas redações, tá? A nossa aula tem como tema o texto dissertativo argumentativo, estrutura da redação, vamos ver aí, né, a tese, vamos ver a argumentação, vamos ver a conclusão, tá? E o objetivo da aula hoje, especialmente, é identificar a tese do texto. Primeiro, eu vou convidar vocês para a gente fazer a análise da nossa proposta de redação, entender o que era cobrado, para depois nós partirmos para a análise. Nós temos o seguinte: era cobrado aqui na nossa proposta o seguinte tema: o impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Vou chamar de atenção de vocês aqui para a palavrinha impacto, né? Por quê? Sempre que eu vejo um tema de redação aí, que trabalha com essa palavra impacto, eu já penso em iniciar uma redação baseado na tese da problematização, tá? É onde nós vamos discutir aí os fatores negativos, né, dessa questão. No caso, os fatores negativos dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Lembrem que a redação Enem sempre trabalha com um tema atual, um tema que está ali sendo discutido na sociedade. Então, é um problema que está afligindo a sociedade. Então, nós vamos pensar assim, nos impactos que esses influenciadores digitais têm trazido para a formação dos jovens. Então, assim, qual o lado negativo disso? Né? Então, essa palavra impacto já me remete a uma tese por problematização, pensar nas consequências disso, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês esse mapa mental em que a Mafalda nos explicar aí o eixo temático. Quando nós falamos em influência o impacto da influência dos influenciadores aí na formação dos jovens, nós estamos trabalhando aí com o eixo temático, cultura e comportamento. Nós temos aí a questão da influência de alguém sobre determinado comportamento humano. E aí nós vamos ver aqui o que a Mafalda traz para a gente sobre esse tema, tá? Nós temos a primeira parte dela, a espetacularização da mídia. É naquele mundo onde tudo é muito belo, tudo é fantástico, tá? Que é tendência natural de focar os aspectos negativos das coisas. Nós temos também ali problemas crônicos, a sensação de impotência e a espetacularização da realidade. Por quê? Porque dentro da mídia, a maioria das pessoas colocam ali a vida como um espetáculo, como se tudo fosse muito belo. E nós sabemos que não é assim, tá? Nós vamos pensar aqui do lado do pensar e refletir. Nós temos aquele pessoa que pensa de forma natural, e nós vamos ter pessoas que pensam de forma condicionada. Nós vamos ter as pessoas que agem quase que inconsciente, tem aqueles que vão agir de forma consciente. Nós temos aqueles que têm uma resposta em um curto prazo, conseguem ali dialogar de forma tranquila, tem outros que vão responder em um longo prazo. Nós temos a reflexão superficial, que nada mais é do que o que nós estamos vivendo hoje, é tudo muito rápido, muito superficial, né? E nós vamos ter aqueles que fazem a reflexão mais profunda, que se demoram mais e que vão além do superficial, mergulham em determinado assunto, né? Então, nós vamos encontrar dentro dos nossos textos isso. Nós temos também, dentro dessa temática aí, desse eixo, uma sociedade que
não reflete 2 pontos, alienação e manipulação. Vamos ver, a sociedade ela não reflete ou ela reflete isso, né? Nós temos a idealização também, né? Que é a idealização de realidades cotidianas inatingíveis. Por que inatingíveis? Percebam que é algo difícil de ser alcançado, que é passado para nós como se fosse algo muito fácil. Né, ser uma influência digital, viajar constantemente, ter acesso aos melhores lugares, é uma coisa muito simples. E não é muito simples, né? Então, acaba passando para a gente uma ideia de realidade fácil, mas que, na verdade, é inatingível. Nós temos também a questão da sensação de mal-estar, porque as próprias propagandas acabam trazendo isso para a gente, dentro do texto temático cultura e comportamento. Temos muitas propagandas que trazem essa sensação para a gente, né? E nós temos a própria questão da idealização ou decepção, né? Percebo que nós, ao nos aproximarmos muito, ao nos vermos muito em uma determinada pessoa, a gente acaba percebendo os defeitos delas e os nossos também. E nós temos ainda a questão da massificação do indivíduo, que é o processo de padronização ou homogeneização comportamental. Todos tendem a ser muito parecidos. Isso é a tal da influência, né, digital, a gente acaba sendo todo mundo parecido. Então, vejo que dentro desse eixo tem mais cultura e comportamento, no qual o nosso tema está aí englobado, nós temos um viés, várias linhas de raciocínios para seguir, tá? Então, cabe a você, enquanto aluno, produtor, escolher qual desses viés aqui você vai trazer para a sua discussão. Veja bem, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que não é porque eu falei assim, o eixo temático do nosso tema é relacionado à cultura e comportamento, que só vai se aplicar a ele. O Enem ele trabalha com 4 eixos, e esses 4 eixos eles dialogam entre si. Nós temos política, sociedade, cultura e ciência, tá? Então, nós temos ali cultura e comportamento, que já engloba também sociedade, e que engloba também ali dentro a ciência, porque é uma influência digital. Então, está relacionado às TICs, né? Tecnologias da informação e da comunicação, as famosas TICs. Então, é sim um tema que vai dialogar ali com outros eixos temáticos, não apenas com cultura e comportamento. Ele consegue aí dialogar facilmente com a ciência também, tá? Então, vejam, os temas da redação costumam estabelecer o diálogo e abordam mais do que somente um dos textos. Como eu já disse, eles dialogam aí entre si e você pode conseguir estabelecer aí até 2 eixos temáticos para dentro do seu texto. Nós temos aqui o texto de apoio, qual foi colocado para que vocês tivessem como um ponto de partida sobre como começar o seu texto, né? O texto motivador, um dos, eu não trouxe todos não, tá? Eu queria fazer a leitura dele com vocês também, só para que a gente tenha noção do que você tinha de material em mãos para dizer assim, daqui eu posso explorar isso como recurso para dentro do meu texto. Então, vamos fazer a leitura dele para saber o que nós temos aqui de material, né? O que o texto motivador traz para a gente, que vai nos ajudar a selecionar as ideias, né, os argumentos que vão defender nossa tese dentro do texto. Que o mundo do vejam, título do texto, responsabilidade das influências digitais na sociedade. Que o mundo do marketing vive uma nova era não é novidade. Foi-se o tempo em que as propagandas eram apenas páginas na revista ou 30 segundos na TV. Hoje basta acompanhar online uma blogueira ou influencers, como são denominadas as pessoas, para saber as novidades do mercado. É a maneira subconsciente que o mercado encontrou de moldar os pensamentos, comportamentos e atitudes das pessoas sem que elas tenham consciência disso. Olha aqui. É a maneira subconsciente que o mercado encontrou de mudar os comportamentos, as atitudes das pessoas sem que elas tenham consciência disso. É a chamada manipulação do pensamento. Lembra lá do mapa mentalzinho da Mafalda? Pois é, né? Você tá vendo? É isso aí, ó. Só no ano passado, o Instagram contabilizou 12,9 milhões de posts de influenciadores patrocinados pelas marcas, e esse número deve dobrar em 2018, criando um mercado estimado em cerca de 1,7 bilhão de dólares. Ser um influenciador passou a ser o sonho de muita gente.
Claro, quem não quer, né? Vida glamourosa, na qual se ganha desde produtos de beleza, roupas, sapatos e acessórios, até viagens, experiência. Tudo isso além do ganho financeiro e da fama. Isso aqui, ó, é aquela realidade inatingível, né? A idealização, é como se tudo fosse maravilhoso. O que ninguém sabe é o que esse influenciador tem que fazer para chegar a isso aí, né? O tanto que ele sofre com isso também, mas ali é passado para a gente tudo muito, muito bonito, tudo muito belo. É a idealização da vida, né? Mas qual é o peso desses influenciadores na sociedade geral? Qual o tamanho da responsabilidade que eles carregam? Eles estão alinhados com as premissas do ser determinado, detrimento do ter, relativas à nova era? Qual será o impacto na vida das pessoas? Olha aí, o próprio texto já traz algumas questões para a gente já e fazer reflexão, né? Veja bem, qual o tamanho da responsabilidade que eles carregam? Eles estão ali influenciando, eles estão ali direcionando, eles estão ali inspirando outras pessoas, né? As premissas que eles trabalham estão relacionadas ao ter ou ao ser, e qual é o impacto disso na vida dos outros. Então, percebo que eles têm, sim, né, de certa forma, uma responsabilidade muito grande sobre o que e o quem, né, o que fazer e para quem fazer, porque, assim, tem a questão de você moldar pensamentos, você mudar atitudes a partir daquilo que você diz ou faz. Continuando, quando percorremos as atualizações do nosso feed, automaticamente vamos sendo influenciados por tudo que lá é visto, desde fotos de amigos próximos a famosos e tudo que há de novidades em moda, bem-estar, estilo de vida e demais tendências. Ser um influenciador significa ter um efeito direto nas decisões de compras, estilo de vida e nas opiniões dos outros. Nós percebemos aqui, ó, o impacto que o influenciador tem sobre a vida do outro. Então, já vê aqui, ó, qual a consequência, né? Em geral, os influenciadores passam a impressão de uma vida perfeita, de glamour, fama e realização, onde se tem acesso a todos os mais novos, exclusivos produtos do mercado. Valoriza-se uma ilusão na qual o ter significa mais que o ser. Tá vendo? As pessoas aqui são levadas pelo ter, né? O ter vale mais do que o ser. O que você tem dita quem você é. No ter são valorizadas justamente essas ideologias rasas, que incluem dinheiro, fama, status sociais, bens naturais. Ideologias rasas, ideologias líquidas, igual ao Zygmunt Bauman sempre fala, né? Pessoalmente, registro um apelo aos influenciadores para que alinhem o seu trabalho a responsabilidade de criar um propósito em prol da evolução da sociedade, aproveitando sua influência para se fazer o bem, em vez de só pensar em engordar a conta bancária. Eles podem fazê-lo através da escolha consciente de produzir marcas, abordando questões globais importantes em seus posts, ou mostrando um modo de vida alternativo, tudo de acordo com seus próprios valores. Interessante, sabe, gente? Eu vi um monte de textos de vocês, um monte de produção que pegou essa partezinha aqui, né, e colocou como conclusão do texto de vocês. Vocês pensaram assim, nossa, a professora nem vai perceber que eu copiei lá do texto motivador. Pois é, a professora percebeu, tá? E cópia do texto motivador prejudica você lá na sua competência 3. A sua nota cai lá. Cada linhazinha daquela vai ser descontada, tá? Então, assim, o texto motivador é para te orientar, para te fazer pensar sobre o assunto. Não é para você fazer cópia dele, não, tá, gente? Já falei isso. Então, assim, é para você... digamos assim, fazer a leitura e pensar o que eu posso tirar disso. Depois que você tirou disso, vai juntar com aquilo que você já tem de conhecimento e vai formar suas próprias ideias, tá? Então, vai aparecer palavras dentro dessa sua ideia que está no texto motivador? Vai aparecer. O que não pode é a transcrição, do jeito que está aqui, né? Porque assim, se o texto motivador fala sobre esse assunto e eu vou falar sobre esse assunto, vai acontecer caso em que algumas palavras vão ser iguais, tá? Mas a gente sabe quando a ideia partiu de você, seu conhecimento, e quando você fez cópia, tá? Então fica a dica para você, texto motivador não é para ser copiado dentro da sua redação. Vamos fazer, então, agora a análise de uma das redações que foi produzido por vocês, tá? Vamos começar aqui, primeiro parágrafo. Primeira coisa, vou esclarecer com vocês também, ver o que é a lembrança, né? Eu vi que algumas redações de vocês colocam um título.
A redação Enem, dissertativa argumentativa, ele não pede título, tá, gente? Não é obrigatório. O título, por mais lindo que ele seja, ele não vai contar na sua pontuação. Nenhuma das 5 competências que são estudadas aqui dentro do dissertativo argumentativo, dentro do Enem, nenhum deles vai te dar ponto porque você colocou um texto, um título legal, e nem vai te tirar ponto porque você não colocou, entendeu? Então, não existe necessidade de você colocar título. Mas eu quero colocar, beleza, então coloca um título bem legal, bem assim, que chama atenção mesmo, tá? Mas eu já deixo claro, não ganha ponto por isso, tá? O título da redação não vai contar em nenhuma das suas competências aí, você nem ganha e nem perde se colocar. O que acontece quando você coloca? Você perde uma linha. Pensa, você tem 30 linhas e você é aquela pessoa que tem muitos argumentos para trabalhar no texto, né? Você tem um bom repertório, você tem boas ideias, você perdeu uma linha. Isso vai te prejudicar depois. Talvez lá no finalzinho do texto você vai ter que espremer para cabelo. E ainda mais, tem aqueles que colocam o título na primeira linha, aí pulam uma linha e começam a escrever o texto na terceira linha. Nós já perdemos aí 2 linhas. A do título e essa que você deixou em branco. Gente, isso vai fazer uma falta para você lá no final do seu texto. Então, não faz isso, tá, gente? A dica que a Isabel deixa para você, que a professora deixa para você, é não põe título, tá? Você não vai perder ponto por isso, não. E mesmo que você ponha um título maravilhoso, você também não vai ganhar, porque o título não conta nas competências que são avaliadas dentro do Enem. Tá bom? Gostou da dica? Então, vamos fazer a leitura do texto agora. Olha, o influenciador digital, mais conhecido como digital influencer, é aquele que possui influência sobre um determinado grupo. Essa pessoa influencia diariamente centenas e até milhares de outras pessoas com seu modo de vida, hábitos e opiniões. Diante deste fato, é preciso que seja feita uma análise sobre qual o impacto dos influenciadores digitais na formação dos jovens. Já vou chamar a atenção de vocês aqui. Percebam a repetição da palavra influência, 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 influência. Nós temos aqui, ó, influenciador, digital, influência. Beleza. Aí nós temos influência, influencia. Aí nós temos... Deixa eu ver onde mais que eu vejo a repetição dela. Aí repete aqui novamente influenciadores digitais, tá? Isso não é legal. Isso prejudica você na sua competência 1. Aqui pergunta se o aluno tem se o aluno sabe escolher, tem escolha de registros, tá? Ou seja, se você sabe, digamos assim, evita a repetição de palavras, se você tem realmente o domínio da língua portuguesa, né? Se você sabe estabelecer ali a relação dentro do campo semântico, que palavras eu posso ali dentro do campo semântico influenciador digital estar utilizando para me referir a ele, sem ficar repetindo essa palavra ao mesmo tempo. Tá? Então, assim, o influenciador digital, mais conhecido como digital influencer, é aquele que possui influência. A gente poderia colocar assim, aquele que inspira, aquele que orienta, é aquele que dá conselho, que guia, né, sobre um determinado grupo. Essa pessoa, novamente, ela orienta, ela inspira, ela direciona diariamente centenas, até milhares de outras pessoas. Olha, pessoa e pessoa. Ela, então, já poderia eliminar aqui uma pessoa. Essa pessoa influencia diariamente centenas, até milhares de outras com seu modo de vida. A gente já pode eliminar essas pessoas aqui, tá? Hábitos e opiniões. Diante desse fato, é preciso que seja feita uma análise sobre qual o impacto dos influenciadores digitais na formação do jovem. Então, a gente pode só dizer assim, ó, seja feita aí uma análise sobre qual o impacto disso na formação dos jovens, né? Tira essa palavra influenciadores digitais aí, porque você já falou dela lá em cima, né? Então, não precisa repetir, você já citou lá em cima. Então, usa um termo de retomada aí, tá? Usa um pronome demonstrativo aí de retomada, tá bom? Fica a dica. Vamos pensar a primeira coisa, é que nós, no primeiro parágrafo ali, nós temos que deixar bem claro qual é a tese, né, que se defende, tá? Por quê? Porque a tese, ela é basicamente o ponto de vista a ser defendido, né, ao longo da sua redação, tá bom? E nesse sentido, ela é importantíssima para 2 das 3 competências que são analisadas dentro do Enem. A competência 2, tá? E a competência 3, tá bom? Lembrando o que é cobrado na competência 2.
para você entender. É cobrado na competência 2, na competência 3. Vamos lembrar, então, o que é cobrado na competência 2? Nós temos aqui cumprimento do tema. Ou seja, se você escrever um texto que está relacionado, está de acordo com aquilo que foi pedido para você na proposta, se está dentro do tema, tá? Tipologia textual. Se você escrever o texto dissertativo argumentativo, que é aquele texto que você ali coloca a sua ideia, expõe a sua ideia, mas você também usa argumentação em prol dessa ideia. Não fica só na sua argumentação, tá? Então, assim, você vê aí, ó, que a tese, ela é o seu posicionamento, tá? Ela é o seu ponto de vista e ela tem o papel aí de seguir, de estar dentro dessa questão aqui do cumprimento do tema, quando vou falar o assunto, né, o qual o tema me pede. E a tipologia textual aí, eu tenho que atender essa questão de falar sobre determinado tema e argumentar. Eu tenho que trazer, né, bons argumentos para isso aí. E o repertório sociocultural, que é aquilo que nós trazemos aí de conhecimento de outras áreas para dentro do texto. Tudo isso, ele é aqui analisado dentro da sua competência 2, tá? Como eu disse para você, a tese, ela vai influenciar na competência 2 e na 3. E na 3? A competência 3, ela avalia ali a coerência e a fundamentação da sua argumentação. Diante disso, o que nós vamos saber? Eu vou dizer para você o seguinte, a tese é o seu ponto de vista, é o seu posicionamento, pronto. E desta forma, a tese aqui, gente, ela tem o papel de guiar a sua argumentação. E a argumentação dentro do texto, ela interfere diretamente nessa competência. Se você não tem uma tese bem elaborada, bem clara e bem explícita, como que você vai conseguir argumentar sobre ela? Porém, todavia, quando você tem aí uma tese bem clara, bem definida e bem fundamentada, você vai sim ter bons argumentos, tá? Para você defender essa ideia dentro do texto, tá bom? Então, vamos lá. A tese, ela influencia na competência 2 e na competência 3. Então, se você tiver uma boa tese, você já garantiu uma nota boa na competência 2 e na competência 3. Na 2, por quê? Você cumpriu uma das características do texto dissertativo argumentativo, ou seja, você está expondo o seu ponto de vista e você tem ideias a respeito e você defende esse ponto de vista. Essa é a sua tese. A tese é aquilo que você acredita, aquilo que você defende, tá? E na competência 3, porque quando você está defendendo a sua tese, você vai argumentar. Tá bom? Então, você só argumenta, você só defende aquilo que já foi apresentado. Então, você precisa primeiro expor sua tese para depois você defendê-la. Tá bom? Então, assim, é muito importante que o parágrafo ali, o primeiro, a introdução, você já deixe claro qual é o seu posicionamento acerca do assunto. Prosseguindo, né? Indubitavelmente, vamos começar com essa leitura, indubitavelmente, como afirma Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Logo, todos nós estamos sujeitos a sofrer influência, seja ela da TV, das revistas, dos próprios influenciadores digitais. Com o mercado digital em ascensão, as redes sociais deixaram de ser um ambiente agradável de compartilhamento pessoal e se tornaram uma rede de marketing, uma disputa por seguidores, com conteúdos exibicionistas e uma vida perfeita e inexistente. Nesse sentido, muitos jovens se sentem atraídos por essa imagem real e almejam aquele sucesso e o corpo perfeito. Assim, essas pessoas acabam tendo a saúde mental fragilizada por querer uma coisa que é em sua maioria inalcançável. Chamar a atenção aqui, ó, para o conectivo, né, da ideia de progressão aí, indubitavelmente, ou seja, sem dúvida, com certeza, essa ideia de progressão daquilo que estava sendo discutido no parágrafo anterior, parágrafo introdutório. Aí nós percebemos aí, ó, ele traz para dentro uma argumentação, que é a fala do Steve Jobs, e ele explica isso, né? Ele explica essa questão da fala, que a tecnologia move o mundo, que ele vem aqui e explica, porque nós sofremos a influência, estamos sujeitos o tempo todo, seja da TV ou seja das revistas. Nós temos também o ponto que ele coloca aqui, outra argumentação, o mercado está em ascensão e isso faz com que a maioria das pessoas, né, faça essa busca aí por seguidores, ele chama até de disputa, né, e esses conteúdos exibicionistas, que é de uma vida perfeita e inexistente. Voltando lá para o eixo temático, cultura do comportamento,
comportamento, né? A tal da idealização da vida, a vida perfeita, que é algo inatingível, gente. A perfeição é algo inatingível. Então, a gente percebe bem isso aqui. E nesse sentido, se a gente atrair, assim, essas pessoas acabam tendo a saúde mental fragilizada por querer uma coisa que é, em sua maioria, inalcançável. Muito bem elaborado esse parágrafo, eu gostei. Atende aqui na estrutura, né, do T1, que nós sabemos que é proposição, seu ponto de vista, uma argumentação consistente e a conclusão. Veja que ele começa utilizando a argumentação de autoridade, ele cita o Steve Jobs e depois ele explica o porquê que ele usou o Steve Jobs, né? E ele tem a proposição dele, que é dizer que as pessoas se tornaram uma rede de marketing, se tornou uma rede de marketing, uma disputa por seguidores, procurando ali uma vida perfeita e inexistente. Então, nós temos aí a proposição, que é a ideia central do parágrafo. E nós temos a conclusão, essas pessoas tendo a saúde mental fragilizada por querer uma coisa que é, em sua maioria, inalcançável. Atende à estrutura, tá? Vamos ao D2. Outro sim, ou seja, é do mesmo modo, mais uma vez aqui começa o parágrafo com conectivo, né, de retomada, ou seja, assim, a ideia de progressão, estou continuando aquilo que eu já falei no parágrafo anterior, e isso é interessante, isso é bom para onde, Isabel? Esse repertório de conectivos, ele te traz aí boa pontuação dentro da competência 4, tá? Que é quando você demonstra o conhecimento do que você diz e as suas ideias, elas estão o quê? Conectadas umas a outras, é a coesão. O texto, ele não basta ter sentido, ele precisa também que essas ideias estejam ali ligadas uma à outra, tá? E nós usamos aí os conectivos exatamente para mostrar que a minha ideia, que eu iniciei no primeiro parágrafo, ela continua no segundo, ela é discutida no terceiro, tem essa ideia aí de progressão textual. O dinheiro que o mercado digital move é incontrovertível. De acordo com um estudo feito pela empresa, ele fala que o Pix, 90% dos jovens entre 18 e 34 anos foram influenciados a comprar algo que os influenciadores digitais recomendaram. Desta forma, estes jovens criam um gasto desnecessário e exacerbado, que pode culminar com o consumo alienado, a compra impulsiva de necessidades fantasiosas, gastando mais do que se sente. Mais uma vez, nós temos o D1 aí cumprindo com a sua função. Proposição, argumentação e conclusão. Ele diz aqui, ele move, é incontrovertível, o mercado digital, ele traz uma pesquisa, aqui ele traz, né, um conhecimento de mundo, que é o repertório que ele tem aí, baseado em uma pesquisa, para reforçar o que ele está dizendo, e ele conclui dizendo que esses jovens, né, eles gastam aí comprando coisas desnecessárias, e isso vai fazendo com que eles gastem cada vez mais com essa questão das necessidades fantasiosas. Então, nós temos também o D1 cumprindo a sua função, muito bem elaborado. Eu só chamaria atenção aqui para repetição de novo, né? Eu fico, olha, jovens, influenciados, influenciadores. Parece que a pessoa não tem ali um bom, um vocabulário amplo a respeito disso. É como se ela não tivesse conhecimento do campo semântico dessa palavra. Então, assim, acaba que ela não busca ali um substantivo que possa substituir, ou um pronome, né? Então, ficou muito repetitivo, sim, dentro do parágrafo. E isso prejudica onde, Isabel? Quando eu fico repetindo, escolhas de registro, competência 1. Tá? A competência 1, quando você está fazendo análise ali da língua. Então, assim, a escolha de registro quer dizer assim, ele seleciona as palavras que traz dentro do texto, ele tem um bom conhecimento das palavras que estão relacionadas ao tema. Então, assim, o influenciador digital está relacionado ao tema. Então, assim, eu tenho conhecimento desse tema, eu posso buscar outras palavras dentro desse campo semântico. Então, quando você fica repetindo muito, você falha aí com sua escolha de registro, você não demonstra que não tem conhecimento, você não tem outras palavras estejam linkadas nesse campo semântico do influenciador digital, qual você pode utilizar no seu texto, tá? Então, fica a dica. Chegando à conclusão do texto, destarte, ou seja, né, assim, desta maneira, o nosso conectivo conclusivo aqui, trazendo a ideia de fechamento das ideias. É preciso que a sociedade atue junto à família,
criando campanhas que ensinem e capacitem os jovens a desenvolverem o senso crítico, procurando a verdade. Então, é preciso que a sociedade atue junto com a família. Ele está colocando aqui quem? Né? Quem? É o que ele já colocou aqui. O agente. Quem vai fazer a sociedade é a família. O que ele vai fazer? Campanhas, né? São campanhas que ensine e capacite os jovens, ou seja, é o como fazer, né? E para quê? Para que o jovem desenvolva o senso crítico procurando a verdade, beleza? Estes movimentos devem conscientizar a sociedade sobre a realidade que não é mostrada nas redes sociais e incentivar o minimalismo, que é o ato de se livrar dos excessos e buscar a felicidade, a realização pessoal e a liberdade, para que assim possamos acabar com a soberania digital. Olha o fechamento das ideias, para que assim a gente consiga acabar com a soberania digital. Conclusão do parágrafo. Então, nós temos aqui o agente, a ação, são as campanhas, né? Como que vai ser? Vai ser campanhas que vão capacitar os jovens a desenvolver o senso crítico. Para quê? Para que eles conheçam aí a realidade que não é mostrada nas redes sociais e para que eles sejam incentivados ao minimalismo. Então, nós temos, sim, toda a ação desenvolvida, o que, o como, o quem, né, e o para quê. Então, esse parágrafo também chegou aí e fechou as ideias. É uma boa conclusão. Perceba o detalhamento das ideias, né? Ele diz assim, o minimalismo, que é o ato de se livrar dos excessos, buscar a felicidade. Então, é um parágrafo que está detalhando toda a ação que precisa ser feita aqui para solucionar esse problema. Então, atende sim aquilo que é cobrado na conclusão do texto tratativo argumentativo. Bem, galera, eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa análise desse texto comigo. E qualquer coisa pode deixar o seu comentário aí no vídeo, tá? A respeito, deixa o seu comentário, coloca o seu nome aí na frequência. E não esquece também de ir lá no grupo colocar o seu nome na nossa frequência, tá bom? E qualquer dúvida é só entrar no nosso grupo de WhatsApp e esclarecer comigo. No mais, beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus.